Cosmologia Bíblica. Seja bem-vindo ao canal Cosmologia Bíblica. Este é mais um Biblecast do canal. Hoje quero falar sobre a matemática divina. Enquanto o ser humano tenta calcular quase tudo, levantando censo para tentar fazer previsões e estatísticas, tentando prever o futuro, Deus tem uma forma totalmente diferente de utilizar os números e cálculos. Sabemos da existência do padrão fractal, da sequência de Fibonacci. Porém, quero enfatizar no momento o poder de concentração em conjunto na oração focalizada do corpo de Cristo. Para entendermos melhor, vou contextualizar com a leitura de um artigo publicado no Jornal de Resolução de Conflito no Oriente Médio de 1988. Em 1972, 24 cidades dos Estados Unidos com mais de 10 mil habitantes experimentaram mudanças significativas em suas comunidades, quando apenas cerca de 1%, ou seja, 100 pessoas de suas populações, participou dos estudos. Os que participaram usaram técnicas de meditação específicas para criar experiências interiores de paz que se refletiram em torno deles. Chama-se a isso efeito Maharishi, em homenagem a Maharishi Mahesh Yogi, autor da afirmativa de que, quando os métodos de meditação que divulgava fossem praticados por 1% de uma população, seria observada uma redução nas taxas de violência e crimes dessa população. Esse estudo e estudos semelhantes levaram ao histórico Projeto de Paz Internacional no Oriente Médio, publicado no Journal of Conflict Resolution em 1980. Durante a Guerra Israelense-Libanesa, no início da década de 80, os praticantes foram treinados em técnicas precisas de meditação transcendental para promover a paz em seu corpo, em vez de simplesmente pensarem sobre isso ou orarem para que isso acontecesse. Em dias específicos do mês e em determinados momentos dos dias, essas pessoas eram colocadas em áreas devastadas pela guerra no Oriente Médio. Durante o breve intervalo em que elas estavam em paz, era sensível o declínio no número dos incidentes terroristas, crimes contra a população, entradas em pronto-socorros e acidentes de tráfego. Quando os participantes interrompiam a meditação, as estatísticas regrediam. Assim como predito por Nikola Tesla, o universo é regido por 3 leis: energia, frequência e vibração. Cada ser vivente vibra em uma frequência energética de ondas e partículas de luz, som e que estão atrelados ao eletromagnetismo. Quando você entra em estado de meditação divina, ou seja, oração ao Criador, ocorre um lapso de quebra na barreira do espaço-tempo, no qual entramos no atemporal divino para nos conectar, recebendo energias carregadas de prótons, como antenas receptoras ou pequenas árvores cósmicas. Isto é o que a Bíblia chama de poder de Deus. No Cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, narra um trecho no versículo 30 sobre como Deus cuida do seu povo
e utilizando de um contexto numérico, é levantado uma ocasião de guerra, onde a força é multiplicada 10 vezes em potencialidade. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Deuteronômio 32:30. A lógica nos leva a entender que se um vence 1000, logo 2 vencem 2000. Porém, a sabedoria divina é incompreensível aos olhos humanos. Ao invés disso, vemos que 2 na verdade vencem 10.000. O pequeno exército de Gideão, com 300 homens, diante dos midianitas, com 135.000 soldados, na média de 1 para cada 450 soldados, tornou-se vitorioso. Levando em conta que uma legião de soldados romanos era em torno de 6.000 homens, Deus teria colocado à disposição do Messias cerca de 72.000 anjos para protegê-lo, se assim o fosse da sua vontade. Em Mateus 26:53 está escrito: Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Em 2 Reis 19:35, um anjo de Yahweh devastou mais de 185.000 soldados guerreiros no acampamento dos assírios. O que não poderia ser feito com 72.000? Assim como Josué e Caleb lideraram exércitos que conseguiram derrubar governos e exércitos de incontáveis soldados inimigos, assim tal qual podemos unir forças para ir contra o establishment e as mídias de um modo geral. Se apenas 2 de nós resolvermos nos unir para vencer as forças do mal, conseguiremos, no mínimo, derrotar 10.000 que tentar se levantar contra o Senhor dos Exércitos. Em Josué 23:10 está escrito: Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado.